Olá, tudo bem? Sou Paulo Bom Tempo e hoje nós estamos aqui recebendo um excepcional convidado. Um amigo, um cara parceiro, um cara que eu já conheço há mais de uma década, André Pacioni. E aí, Paulo, prazer. Como é que tá, André? Seja bem-vindo, uma grande satisfação ter esse bate-papo com você. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar o nosso bate-papo. Legal, Paulo. Seja bem-vindo, André. Prazer é todo meu. Prazer, pessoal, aí, tá acompanhando a gente. Eu acho que mais de uma década, né? E esses tempos vai passando e a gente vai, cada dia, afinando mais a nossa amizade, né? Estamos mais perto e eu acho que temos bastante história para contar aqui hoje, né? Exatamente. E vamos começar por aí. Você acabou de falar que tem bastante história para contar. Vamos começar por aí. Quem é André Pacioni? Se você gosta só de André ou só de André Pacioni, ou com André Pacioni. Isso aí. Nasceu aonde? Como foi sua trajetória profissional? Até para honrar o nome do canal, né? É isso aí. Quais foram os seus desafios e como que você superou esses desafios, André? Legal. Bom, eu sou o André Pacioni, tenho 35 anos, sou natural de Poços de Caldas. Comentando, gente, Poços de Caldas fica em Minas Gerais, no sul de Minas, divisa com São Paulo. Isso aí, Poços de Caldas é uma cidade linda, maravilhosa, você que não conhece aí vale a pena conhecer. E como todo brasileiro aí, nasci em uma família passou bastante dificuldades, como todas, né, aí no Brasil. Meu pai trabalhou muitos anos aí numa indústria de metalurgia e com isso a minha mãe era do lar, cuidava de 3 filhos, morávamos em 2 cômodos, debaixo de um barranco. Quando chovia era um Deus nos acuda. Já pensava no risco, né? Era o risco, era mofo na parede, mas debaixo daquele teto sempre teve, né, princípios. E eu acho que isso foi o grande legado que o meu pai sempre nos passou, minha mãe, né, da honestidade, né, de realmente você ser uma pessoa firme nos seus propósitos, muito junto com Deus aí, que isso foi sempre os meus grandes pilares. E ali nós começamos a vida, desde muito novinho, assim, eu já tive algumas oportunidades em vendas, né, com 10 anos ali de idade, mais ou menos, eu comecei a ajudar meu pai em um lava-jato. Meu pai montou um lava-jato depois de sair dessa indústria. Qual que era a primeira função no lava-jato? A minha função era acabamento, né? Então, meu pai fazia toda a parte perigosa, né? De lavar motor, lavar por baixo, entrar debaixo da rampa. Como eu era muito novinho, ele descia o carro da rampa, colocava para mim e eu era responsável pelo acabamento. Então, eu dava... Olha para você ver, pessoal. 10 anos. Eu comecei no picolé, vendendo picolé de 7 anos, de 8 a 9 engraxate, e assim fui trabalhando. Hoje a gente fala para uma pessoa, né, para uma criança de 10 anos em trabalhar, ninguém nem consegue entender isso. Não, né? É perigoso eles criar um post te criticando porque você fez isso. Né? E lá atrás era um exemplo de trabalho, Sim. né? Era um exemplo de trabalho. Você começou com 10 anos já com uma função na empresa do seu pai. E tive a experiência, né? Ali meu pai começou a me ensinar um pouquinho, né, do valor no trabalho e da honestidade. A primeira lição que ele me deu foi o seguinte, ele falou assim, você sempre vai lavar veículos e você sempre vai achar coisas dentro do carro. Lembre-se que nada que está ali é seu. Beleza. E aí, eu sempre vi as coisas por cima e um belo dia eu fui aprendendo, né, desmontar os bancos. E eu desmontava os bancos e achava muitas moedas, mas eram muitas moedas. Ia caindo no vão dos... Hoje usa Pix, não tem moeda mais, né? Mas na época era muito... Era só moeda. Só moeda. E aí tinha muita moeda debaixo dos bancos que provavelmente o proprietário não sabia daquelas moedas. E aí eu pegava todas aquelas moedas, eu lembro um dia que eu fui com meu pai, achei um tanto de moeda aqui, tá debaixo do banco, vou pegar elas pra mim. Aí ele me deu uma aulinha de Deus ali, né? Uma catracada, me deu uma aulinha e falou pra mim, não, isso não é seu. E aí eu peguei aquelas moedas, coloquei tudo no console e tal. E lembro depois que o cliente voltou lá e falou, aqui o console meu tá cheio de moeda. Ele falou, tava tudo debaixo do banco. Ele falou assim, mas vocês não... Essas moedas podiam ficar pra vocês. Ele falou, não é nosso, então nós estamos te dando. Eu posso dar de gorjeta pro seu filho? E aí ele deu as moedas de gorjeta pra mim. E aí meu pai a lição, né?
você não precisa de pegar nada que é dos outros, né? O que é seu por direito, vai vir. Deus provém e vem para você. Parabéns, ótimo. Então, foi a primeira lição. E para encerrar essa história do Lava Jato, teve uma outra lição também que foi muito importante, que é fazer bem feito. Nessa fazer bem feito, como um jovem, 10 anos, o sonho é ser jogador de futebol, jogava bola na rua, não era dos melhores não, mas também dos piores, né? Mas eu estava ali sempre querendo treinar, jogar e tudo mais. E aí chegou uma turma na rua, pediu para André, vamos jogar uma bola? Vamos, mas eu tinha um carro para fazer. E aí o que eu fiz? Rapidez. Acelerei o processo daquela limpeza do carro para ir jogar bola. E aí o que aconteceu? Deixei o famoso gato na porta. Quando você passa o pano e deixa só um ponto sem passar o pano, fica destacado, gato. Meu pai chegou, né? Sempre muito tranquilo, calmo, sereno, né? Ele falou assim, André, vem aqui. Ele falou, chamou de André. Você já sabia que a palavra André era sinônimo de alguma coisa. Porque normalmente era filho, né? Filho, vem aqui. Aí, André, falei, ai. Pegou. Ele pegou na orelha, ele torceu a minha orelha e levou meu rostinho lá no gato. E falou pra mim, eu guardo isso na minha vida. Obrigado, pai, por você ter feito isso por mim. Eu acho que isso mudou o meu jeito de ser até hoje. Hoje eu não aceito nada feito mal feito, nem pelos meus colaboradores, nem na minha casa. Tudo que eu vou fazer, eu tento fazer com excelência. Porque eu acho que é isso que Deus quer pra gente, né? Uma vida de excelência. E com isso, ele me levou lá e falou assim, imagina esse cliente, ele tá tendo meu pai 4ª série, não tem estudo, não tem nada, e ele falou pra mim assim, imagina, esse cliente vai embora com esse gato na porta, vai mostrar pros amigos, vai falar mal da gente, e você acha que ele pagou a lavagem? Na época a lavagem dessa era R$15, hein? R$15. Seria hoje uns 150. É isso aí. E aí ele falou pra mim... O cara pagou R$150 para receber isso. Isso é o valor do seu trabalho? Exatamente. E você respondeu, não, pai. E eu falei, não, pai, eu tô errado, tal. E ele me deixou de castigo, acho que 1 mês ali sem jogar. Então, outra lição. Toda ação tem uma consequência. Então, o que você está semeando hoje, você vai colher no futuro. E aí eu semeei aquele trabalho ruim e colhi, né? Um castigo, fiquei sem jogar o futebol que eu gostava, tal. Até tinha um torneio, acabei não participando. E aí continuei trabalhando. Aí... Para finalizar, teve um dia que era meu aniversário, que caiu num sábado, que era o dia de maior movimento. Aí eu falei para ele na sexta-feira, eu falei, pai, então até segunda. Ele falou, como assim até segunda? Eu falei, amanhã é meu aniversário. Amanhã é meu aniversário. Falei, mas teu aniversário, o que tem? Ele falou, mas eu vou ficar de folga, eu tô no meu aniversário amanhã. Ele falou, não, nós vamos trabalhar. E aí nós trabalhamos, acho que foi o dia que eu mais lavei carro, naquele sábado, lavamos. De presente você ganhou um dia de movimento grande. Trabalhei. Aí chegou no final do dia, meu pai sabia que eu queria um videogame. E na época, para comprar um videogame, você tinha que fazer um consórcio, né? Era muito difícil. Eu nunca tive. E hoje eu vejo as crianças, tem 3, né? Eu nunca tive. Pode escolher qual que põe na prateleira e tal. Então, e aí eu fui lá, tive aquela oportunidade, meu pai me levou numa loja e falou assim para mim, ó, escolhe. Você vai escolher o videogame, nós vamos comprar um videogame para você que você merece. Aí eu falei, de novo, né? Vale a pena o trabalho árduo, como que, de novo, Deus vai provendo pra gente. E aí, entrei nos estudos, meu pai acabou fechando o Lava Jato por um problema de saúde que ele teve e tal. E aí eu cresci, meu pai foi para os Estados Unidos, como bom pós-caldense, lá a grande maioria vai tentar a vida nos Estados Unidos, né? Porque então quer dizer que pós-caldense é mais ou menos ali para com o governador Valadares, que eles também gostam de ir para os Estados Unidos. Eu acho que nem tanto, mas é uma das cidades que mais tem imigrantes lá. E aí meu pai foi para a América e ficou, e eu cresci sem meu pai. E aí só com a referência da minha mãe, mas mesmo meu pai distante, eu respeitava a autoridade dele. Então, se eu ia fazer alguma coisa, eu ligava, tinha que ligar, esperar conseguir um horário que eu ia conseguir falar com ele para ver se ele autorizava aquilo. E uma outra coisa que a minha mãe sempre foi muito bacana é que ela nunca furou a autoridade do meu pai nem a da dela. Então, sempre era em comum acordo. E se ela estava na dúvida, ela perguntava para ele. Então, acho que isso também me deu um pilar muito importante na minha vida. E com isso, meu pai foi para a América, eu cresci sozinho, e aí eu tinha tudo para ser... Meu pai começou, dinheiro já não era mais problema. Meu pai ganhava bem.
Em dólar? Em dólar. Mandava valia mais ou menos 5, 6 vezes do que era o real aqui. Ele mandava dinheiro para cá, nós começamos a construir, a ter um lar digno, né? Crescemos uma casa em cima do barranco, e aí fomos crescendo, tudo. E aí, com isso, eu podia ser um playboy, né? Meu pai falou para mim estudar, tal. E aí, com 16 anos, eu fui sozinho, eu fiz meu currículo, teve uma aula... Você não deixou aquilo subir pela cabeça? Não. Você viu a realidade? Exatamente. O que é do seu pai é do seu pai, deixa eu fazer a minha história. Exatamente. Eu gosto muito dessa parte, pessoal, que cada um tem uma história. Eu tenho a minha, seu pai tem a dele, você tem que ter a sua história. O meu filho tem que ter a história dele. Ele não pode se apoiar na minha história. Exatamente. E cada um tem que deixar o seu legado, né? E aí... eu falei, bom, meu pai pôde fazer para mim, ele já me fez. Ele já me deu educação, eu estou no colégio agora, estudo de manhã, mas eu posso mudar para a noite. Eu vou tentar o mercado de trabalho. Peguei, tive uma aula na escola ensinando a fazer currículo. E aí, eu corri lá em casa, depois da aula, fiz meu currículo, eu falei, eu vou espalhar o meu currículo aqui. Para vocês verem, gente, 16 anos Sim. gerando o próprio currículo, fazendo as próprias entregas. Exatamente. Provavelmente não era e-mail, era de mão em mão, né? De mão em mão. Chegava com o currículo e deixava um numa empresa, outro em outra empresa, era de mão em mão. Fiz lá o currículo, salvei no disquete para levar em uma papelaria ali, eu não lembro, para imprimir. E aí, na aula ensinou que não podia pôr os números dos documentos no currículo. Na aula da escola ensinaram isso, não tem nada a ver. Mas enfim, aí eu cheguei no supermercado, andei uns 4 quilômetros da minha casa, fui de bicicleta, cheguei no supermercado e falei, quem é gerente? Falou, aquela pessoa lá. Aí eu cheguei e fui me apresentar, ó, meu nome é André, eu moro aqui próximo, eu queria entrar no mercado de trabalho, esse aqui é meu currículo. Você poderia me entrevistar para uma oportunidade, você tem alguma vaga? Eu tô topando qualquer coisa. E ela pegou e falou para mim assim, André, mas não tem teus documentos aqui no currículo. Você tem que redigir ele, pôr o número dos documentos e voltar aqui. Eu falei, eita, acho que essa mulher deve ter toque. Porque não é possível. Bom, eu acho que ela é meio ultrapassada nesse ponto aí do currículo, mas vamos lá. Aí eu peguei minha bicicleta, corri na minha casa, eu acho que eu não gastei 15 minutos, eu fiz tudo o processo de novo, coloquei os números e voltei lá. Quando eu cheguei lá com o currículo de novo, tá aqui com o número. Ela falou assim, nossa, mas foi muito rápido. Eu falei, você não sabe a vontade que eu tô de trabalhar. Aí ela pegou e falou assim, você tá contratado, sem fazer entrevista. Falou, você pode vir fazer o teste amanhã. Eu preciso de gente assim no meu time. Eu falei, beleza. Tamo junto. Tamo junto. E aí comecei a trabalhar nesse supermercado de Poços de Caldas, do grande Márcio Oliveira, lá do Super Vale, que eu tenho muita gratidão por ele também, que foi um cara que me ensinou muito. A Cecília também, que foi minha primeira gestora. Um beijo para ela. E comecei a minha trajetória no supermercado, acho que duraram mais ou menos ali uns 6 meses, 1 ano no supermercado. Eu comecei na minha hora vaga no pacote, que eu era pacoteiro. O salário era bem pouquinho, e eu acabava ganhando mais de gorjeta dos clientes do que de salário. E aí eu comecei, né? Eu falei, bom, se eu tô ganhando esse salário aqui, eu vou guardar esse salário, que eu vou comprar minha moto, vou guardar esse salário, vou comprar minha moto e vou usar minha gorjeta para viver. E assim fui fazendo. E aí fui trabalhando ali tudo, e um belo dia me chamaram para... Um belo dia aconteceu um fato importante, acho te contar, que mostra outra lição. Eu estava com um carro de compras assim para entregar em um carro numa chuva muito forte. Aí tinha uma senhora passando debaixo na chuva. Eu fui com o meu carrinho para a chuva para dar passagem para a senhora passar debaixo da cobertura. Nisso tinha uma pedra, eu bati o carrinho na pedra e tinha um Corolla 0, sem placa, na porta do supermercado. Numa hora dessa nunca é um carro usado, nunca é um carro velho. Nunca é um Fusca, nada. Ai, meu Deus. Fez um risco desse tamanho na porta do carro sem placa. E aí entrou correndo 4 pacoteiros, eu e mais 3. E nisso o dono do carro estava dentro do carro, ele escutou o barulho e viu que riscou, mas ele não viu quem foi. E ele entrou, nossa, mas revoltado dentro do supermercado, gritando e tal. E ele acusou uma pessoa que não era a pessoa. E ele começou a acusar e pá. E o gerente do supermercado ficou em pânico, não sabia o que fazia. Aí eu peguei,
vi aquela situação tudo, eu falei, nossa, vai ter uma consequência grave. Aí eu pensei em recuar, eu falei, não, mas não foi isso. Não posso fazer isso. Não foi isso que meu pai me ensinou, eu vou mudar. E eu fui lá no ouvido dele e falei assim, ó, eu não vou falar pra esse cara não, mas amansa ele aí, mas fui eu que risquei o carro dele. Aí veio a consequência, tive que pagar o conserto, tudo. Provavelmente o supermercado pagou, o supermercado pagou. Você entendeu que era erro eu era menor de idade, tudo. Aí chamou minha mãe, fez uma conscientização, explicou tudo. E aí eles chegaram para mim e falaram, ó, infelizmente, você ocasionou esse risco, você vai ter que pagar. Eu falei, de acordo, esse prejuízo, o supermercado não tem culpa do meu, apesar de ter sido um acidente, mas fui eu que provoquei. Eu poderia... E muitos dos colaboradores acham, porque está no momento de trabalho, qualquer situação que ocorra, entendeu? Mesmo sendo feito por ele, é de responsabilidade da empresa. E isso não é verdade. Não é verdade. Pode acontecer. Acontecem acidentes onde você é meramente um figurante ali, mas acontece também onde você é o papel principal. Você que foi o causador do acidente. E nesse caso fui eu. Se eu tivesse ido com mais prudência, esperado a senhora passar, voltado para o lugar certo, eu não teria pegado a pedra. Mas aquela pedra no meu caminho foi para me dar alguma lição. E a lição era que eu tinha que assumir meus erros quando acontecesse. E eu fui assumir tudo mais. Paguei o conserto, tudo. Passou uns 6 meses, teve uma premiação de melhor funcionário do ano do grupo. Tinham 3 lojas, era bastante funcionário. E aí eu ganhei essa premiação, exatamente no mesmo valor que eu paguei o conserto. Ó. E aí eu falei de novo, né? Deus dignificando a gente, da gente cumprir os princípios, ser honesto, assumir quando a gente falha, né? E aconteceu isso. E olha para você ver, em todas as situações, a recompensa vem em seguida. Exatamente. Vem a tempestade, logo em seguida abre um sol lindo de uma primavera. Vamos dizer que para ter o sucesso, né, para você chegar naquele topo da montanha, vai ter um processo. Ele é doloroso. Às vezes você passa por um caminho mais suave. Tem pessoas que têm atalhos, conseguem chegar lá, mas não fica. Mas não fica. Porque ela não sabe o valor que foi para chegar lá em cima. E eu passei por isso aí, e um belo dia eu estava esperando a minha esposa sair do trabalho dela. Na época nós éramos namorados e tinha uma pessoa sentada lá. E eu, como sou muito comunicativo, eu chego no ambiente, eu quero falar com a pessoa, estou esperando no consultório, eu quero... Qual que é o teu nome? Tudo bem? Vou puxando conversa, é meu jeito assim. Eu comecei a puxar conversa com um rapaz que estava sentado lá. E aí tem uma frase que eu ouvi no congresso que eu fui, que é um encontro, uma palavra muda um destino, o encontro muda uma história. A palavra muda o destino, o encontro muda a história. Exatamente. E eu encontrei com essa pessoa na porta do trabalho, comecei a conversar com ela, ela falou, onde você trabalha? Eu falei, no supermercado. Ela falou, eu trabalho com bebida, refrigerante, e lá na empresa está precisando de uma pessoa para ser promotor de vendas. Ó. Eu falei, bom, já melhora, já é bem melhor do que empacotador. Aí eu fui lá com o meu currículo, saí do trabalho, peguei meu currículo, tava chovendo demais, eu combinei com ele que eu ia no dia, mas eu só andava de bicicleta, eu não gostava de andar de ônibus. Aí eu tinha o povo ria de mim e tal, principalmente meus amigos, né, na época. E eu punha a capa de chuva, que era igual de motoqueiro, e eu dei sorte de achar uma que era igual de motoqueiro e que tinha a touca. Então, aquele abençoado que fez aquela capa, ele pensou que um dia um cara ia andar de bicicleta com aquela capa. E eu punha aquilo lá, pus dentro de uma sacolinha o currículo, pus com muito carinho aqui, fechei e subi. Andei 7 km para chegar lá na empresa. Cheguei lá na empresa, entreguei o currículo. Com números de documentos. Com tudo, com números de documentos, guardou essa. Cheguei lá, entreguei meu currículo, na hora que eu entreguei meu currículo, de novo, mais uma lição, né? Você nunca vai ouvir o seu sim, você tem que estar preparado para o não. Então, tem que pensar nisso. E, normalmente, o teu sim demora alguns nãos para você escutar ele. Geralmente 7. Geralmente 7. Eu sempre falo que o não é o caminho para o sim. Exatamente. Se você receber um não, continua persistindo. Parabéns, começou a negociação. Porque é menos um não. Agora que a coisa começa. Depois de 7 nãos, chega o sim. E eu cheguei ensopado lá para entregar o currículo. A chuva era muito forte. O gerente olhou para mim e falou assim...
eu não posso te atender hoje porque tá tumultuado aqui, eu tenho uma reunião com a equipe de vendas, eu não vou poder te atender hoje. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema não. Quem precisava era você? Eu falei, no outro dia eu volto. Peguei no outro dia, saí de bicicleta, subi de novo 7 km, saí do trabalho, bati lá, cheguei lá na porta, bati lá, ele falou assim, não posso te atender de novo. Eu fui as 2 vezes no horário que ele combinou, na entrevista no horário. Falei, ele estava te testando, não tem lógica. Não tem base. Aí o cara, essa entrevista não é pra mim, não. Aí ela marcou de novo outro dia, outro horário. Marcou outro dia, outro horário. Aí eu tinha um telefone do cara, eu liguei pra ele, que me indicou. Liguei pra ele, chamou o Wendel. Falei pro Wendel, cara, eu acho que o pessoal aí não vai querer me contratar não, cara. Porque eu já fui 2 vezes, o cara não quer falar comigo. Ele falou, peraí que eu vou pôr ele pra falar com você. Ele pegou, falou assim, oi André, é o Marcelo que tá falando. Ah, Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Falou, cara, infelizmente você pegou eu em 2 momentos aqui, foi muito ruim isso tudo, eu tô precisando de uma pessoa e eu já vi que você quer trabalhar, você já veio aqui 2 vezes debaixo de chuva e eu vi na tua cara que você queria trabalhar. Eu falei assim, bom, minha carinha de pidão tá boa, né? Porque já deu certo no primeiro, eu vou de novo. Ele falou assim, ó, pode começar amanhã. Já tá contratado. Tá contratado. Eu falei, pela perspicácia, pela persistência, pela dedicação. Eu tava indo pela expressão da realidade. Eu tava indo pro 2º trabalho meu sem fazer entrevista. Aquilo não entrar na minha cabeça. E aí ele falou pra mim assim, você tá contratado, pode começar a trabalhar. E eu comecei. Aí ele falou assim pra mim, ó, mas é o seguinte, eu não te garanto a tua contratação. Eu falei, mas como assim você não garante? Ele falou, não, você vai fazer um teste. Teste, experiência. Você vai fazer um teste. Se você não for bem, eu não te garanto a tua vaga, não. Tudo bem. Beleza. Voltei no supermercado, cheguei e pedi minhas contas. E eles tinham acabado, iam me dar uma promoção e tudo mais. Falei, ó, vocês querem me colocar, vocês querem que eu seja conferente agora, lá no estoque. Não é aquilo que eu quero. Eu quero ir pro comércio. Eu sou muito comunicativo, eu gosto de falar com pessoas, eu não gosto de ficar vendo papel, conferindo estoque. Não é isso aí, não é que eu quero pra mim, não. Mas por outro lado, eu também vejo que não tem pra outra área pra mim crescer dentro de um supermercado. Eu não quero ser caixa, pacoteiro, repositor já fui, tenho conferência, agora comprador, essas coisas, não é isso que eu quero crescer. Eles falaram, não, eu entendo, tal e tudo mais. E entrei nessa empresa, comecei a trabalhar de promotor de vendas. Já a primeira experiência com vendas? Com vendas. Aí a minha responsabilidade não era vender, né, diretamente, mas o que eu fazia? Eu expunha a mercadoria, exemplo, essa água era do meu grupo, eu ia lá numa prateleira do supermercado, eu colocava ela, bem posicionava, colocava a etiqueta de preço, fazia uma promoção, fazia uma ilha. Até teve uma vez que eu fiz uma jogada lá, tinha um amigo meu, o pai dele inventou um compasso pra gente usar em palete. Sabe aquelas folhas de palete? Que se você vai empilhar refrigerante, você põe os fardos, põe uma folhinha de palete assim. Sei. Aí você põe, eu não sei como que chama, tipo Alcatex que eu acho que chama, é uma chapa de tipo de compensado, mas bem fininha. E você põe ela. É para que tenha sustentabilidade do peso que está em cima da parte de baixo. E aí nós inventamos fazer uma árvore de Natal com refrigerante dentro do supermercado com aquele compasso. Aí o que eu fazia? Usou a criatividade. Batia o compasso e tirava uma peça grande. Depois diminuía um pouquinho outra peça. Aí eu fiz uma árvore de Natal com refrigerante. Fui lá, comprei um pisca-pisca do meu bolso mesmo, coloquei no supermercado e montei. A hora que o pessoal da Antártica chegava, da Coca-Cola chegava, olhava aquilo. Nossa. Quem que é esse promotor que fez isso? Aí o pessoal me chamou para trabalhar na Ambev, me chamou para trabalhar na Coca-Cola, mas eu preferi ficar na empresa que eu estava, acreditando que eu ia virar vendedor lá. E eu falei, outra lição. Acredita num projeto de longo prazo. E não fica pulando de galho em galho. Você tem que acreditar num projeto e investir nele. Se você investir nele, com certeza, planta, colhe, você vai colher. Eu sempre falo, André, que tudo é uma roda gigante, né? Entendeu? Nada fica só em cima, nada fica só embaixo. Se você quer chegar lá em cima, tenha paciência. Essa roda está subindo. Exatamente. Ela está subindo. A hora que você está lá no alto e tem uma decepção, ela começa a cair, calma, ela vai subir de novo. Entendeu? Porque se você pula de galho em galho, não dá tempo de você se fazer. Exatamente. De você se consolidar naquilo. Então, mesmo que você
estava diante de uma grande empresa, não, vou acreditar nessa. Eu vou acreditar nessa. E muitas vezes hoje é a nossa maior dificuldade, né? O colaborador, ele está trabalhando com a gente, aí ele começa a ter uma ascensão, aí chega uma outra empresa, oferece pouca coisa para ele a mais, ele vai embora, ele pula de novo. Aí chega naquela empresa, ele não entende que dentro da empresa que ele está naquele momento, ele já tem uma história, ele tem um tempo de casa, ele tem um respeito dos proprietários, dos líderes e tudo mais. Ele já tem algo a ser respeitado. Quando ele entra em outro time, ele é mais um. E começando do zero. Começando do zero. Então, você praticamente dá um restart na sua vida profissional quando você muda de empresa. Cria um novo ciclo. Você cria um novo ciclo. Abandona a sua história e começa uma nova história. Exatamente. Não estou falando que isso não deve ser feito. Acho que isso tem que ser feito muitas vezes, mas tem o tempo certo. E às vezes você tem dúvida daquele tempo, se aquilo é dobrar teu joelho e pedir a direção para Deus que Ele confirma. De uma maneira ou de outra, Ele confirma se aquela decisão sua está certa ou está errada. E aí, eu comecei a trabalhar nessa empresa, promotor de vendas, tô indo bem, e um belo dia um vendedor falou para mim assim, André, não é teu trabalho não, cara, mas eu tô precisando de fazer um marketing em toda a nossa área que a gente atende aqui, eu queria que você fosse em todo barzinho que eu vendo, padaria, açougue, você cola um cartaz nosso, porque na época a propaganda era pôr um cartaz, né? Um cartaz com uma foto bonita, isso, bonito. Fazer um combo lá, Guaraná, mais pão com mortadela, tal, por tantos reais, tal. Beleza. E aí eu peguei minha bicicleta e eu rodei a praça dele inteira. Todos os lugares que eu fui, como daquela lição, quando vai fazer, faz bem feito. Eu poderia ter ido lá e dado o famoso tchap, né? Só pregado e mais nada. Fiz ali nos principais e pronto, mas não, eu fui em todos. Aí, de novo, um belo dia, precisou de um vendedor na empresa. E aí, o que eu fiz? Deu 18 anos de idade, eu já tinha um dinheiro guardado da minha moto. Meu pai não deu nada. Eu guardei meu dinheiro da moto. Lembra lá no trabalho que eu guardava o dinheiro? Vivia da gorjeta e guardava o dinheiro, exatamente. E nas noites aí, e no namoro era... Gastando pouco. Isso. Sexta e sábado a gente sempre variava entre uma galinha caipira ou uma picanha, que era o sabor do miojo, né? Que a gente usava na sexta ali, no sábado à noite. E sempre economizando e tal, porque a gente tinha um propósito. E aí comprei essa moto, e aí apareceu uma vaga, quem que era a única pessoa que já estava preparada. Que já estava preparada, então fica outra lição. Esteja preparado, porque você nunca sabe a hora certa. Eu sempre falo que o cavalo arriado passa para todo mundo. Para todo mundo passa o cavalo arriado. Só que para alguns, esse momento ele está pronto para subir. Exato. Outros precisam que o cavalo seja amarrado para ele se preparar. E o cavalo não espera. Então você tem que primeiro se preparar para que, quando acontecer da passagem, você está pronto para subir. Na Bíblia nos ensina, né? Vigiem e fiquem alertas, pois você nunca sabe a hora certa. Então, e aí eu estava preparado, tive uma oportunidade de virar vendedor, porque na reunião, aquele vendedor que eu ajudei, ele chegou e falou assim, ó, eu pedi em todas as praças que eu tinha para vários promotores, tinha 3. Pedi para todos, o único que fez o serviço foi o André. E olha, e automaticamente é o único que está em moto. Eu acho injusto você contratar um vendedor agora do mercado e não dar oportunidade para o cara que está aqui com a gente há quase 1 ano e meio, 2 anos, tal. Que eu falei, enquanto eu não tirar a minha carteira e eu tiver com a minha moto, eu não saio dessa empresa, porque eu vou buscar essa oportunidade. E aí eu virei vendedor e o cara que estava no meu lugar que me abençoou... E tá aí, olha para você ver, outra lição. Você não foi escolhido por nenhum outro motivo que não fosse apenas a competência. Então você fez seu trabalho bem feito, usou competência e preparação. Usou seu trabalho, fez correto, usou criatividade, fez o trabalho correto, se preparou. Naquele momento você era o mais competente e preparado para assumir aquela posição. Esse é o caminho. Exato. Esse é o caminho. Também acredito muito nisso. Até hoje eu carrego isso. Eu sempre falo que para crescer, pelo menos nas minhas empresas,
É competência e sucessor. É competente, se preparou, apareceu o momento, você está preparado e tem um sucessor, porque não é você. Se não tem um sucessor, como que eu vou vestir um santo para desvestir o outro? Eu comecei a vender e aí eu peguei uma praça boa, Deus me presenteou aí com uma praça boa, comecei a vender, só que tinha só clientes médio porte cadastrado e eles compravam bem, mas eu via que falhava muito. Aí eu falei, bom, eu estou precisando de volume e para buscar volume eu acredito que eu vou ter que visitar todo mundo. Aí eu comecei a visitar todos os pontos que eu via de venda, eu colocava refrigerante. Aí eu vi uma casa de ração. Eu falei, cara, o supermercado mais próximo aqui tá a 2 km. Põe um refrigerante aqui. Você não tem uma geladeira aí que você já guarda as tuas coisas? Tô vendo aí que tem água e tal, tudo mais, tá? Põe um refrigerante para vender. Põe um cartazinho, o cara chega para comprar uma ração, ou o cara tá no horário do almoço dele, acabou o refrigerante, que o brasileiro gosta de tomar um refrigerante na hora do almoço. Aí, principalmente em cidades pequenas do interior. É prático. Onde é mais perto? A casa de ração. Exatamente. Vai lá e o cara paga mais caro porque e hoje, é comodidade. Isso pegou tanto que você pega hoje até em farmácia. Exatamente. Você compra refrigerante. É mais difícil achar o remédio na farmácia, né? Do que o refrigerante, né? Na farmácia tem tudo. Então hoje. foi você que desencadeou isso aí, ó, pra você ver, ó, sem querer. Quem dera. Você começou a mostrar que todo e qualquer ambiente se vende de tudo. Sim. E aí eu comecei a visitar, e aí os entregadores do caminhão ficou louco comigo, né? Falou, pô, André do céu, você visita todo mundo, eu tenho que ficar parando o caminhão toda hora. E os caminhão eram aqueles Mercedão antigos. Os freio muxibento, aquela câmbio seco, nossa, ele sofria. E aí eles começaram a entregar, nossa, na cidade inteira. Eu lembro que eu lembro certinho. Eu peguei 2 cidades vizinhas de Poste Caldas, que era Campestre e Bandeira do Sul, cidades assim, pequenas, a parte, vamos imaginar assim, urbana da cidade, mas a parte rural é extensa demais, tem muita família, tem muita produção, muito café ali naquela região. E aí eu comecei a visitar esse povo tudo, e aí um belo dia eu lembro que eu olhei minha carteira de clientes, eu assumi as duas cidades, tinha 72 clientes. E eu cheguei a ter 310 cadastrados. E aí o que acontece? Quando o grande não comprava, como eu tinha uma venda já de pingadinha dos pequenininhos, somava e dava volume. E aí eu comecei a destacar. E aí eu comecei a destacar, eles foram colocando outros clientes para mim. E aí eu lembro um dia que eu fiz uma visita na cidade que chama Botelhos também, que é próximo de Poste Caldas, e eu lembro que eu vendi 3.800 fardos de refrigerante naquele dia. Hoje já é muito, hoje isso é um número grande. É muito, cada fardo vem 6 unidades de refrigerante de 2 litros, Nossa, então para uma cidade daquela era muita coisa. E aí eu vendi, e aí deu uma carga de carreta. Aí eles me ligaram, falaram, André, eu acho que você errou o pedido, eu acho que era 100, você colocou 1.000, não? Falou, não, é isso mesmo, eu vendi 3.800 unidades de tal. E simplesmente porque o dono chegou para mim e falou para mim assim, André, visita os clientes, dá uma estocada, porque dentro dessa fábrica de refrigerante tinha uma mina de água. E aí ele me falou assim, eu recebi uma fiscalização e aqui eles vão colocar um medidor na saída de água e eles querem cobrar a água nossa, porque eles não estão achando justo a indústria ter esse benefício de ter a água dentro da empresa de graça, tal, maior matéria-prima do nosso refrigerante, e vai aumentar o refrigerante. Ele me falou isso. Você passou isso pro seu cliente? Eu fui para todos os clientes, Vai não estava mentindo, vai falando a verdade, fui lá e fiz e vendi. O cara antecipou uma compra. Antecipou e comprou. Paulo do céu, se você ver o que virou nos meses seguintes, aqueles refrigerantes tinham validade curta, né? Uns 3 meses. Quando eu comecei a ver que tinha gente, não ia dar conta de vender, aí eu comecei a fazer rodízio. Mandava minha entrega aí naquele lugar, põe um refrigerante novo, pega o dele, espalha pra praça, vão queimar, vão resolver. E aí resolveu e deu tudo certo. Aí os clientes gostaram mais, porque viu assim, não foi só a venda. Atitude. Exatamente. Você preocupou com o pós-venda. Com o pós-venda, que é outra dica. O cliente, quando ele compra com você, ele não quer só aquele sorriso quando pega na tua mão que está fechado. Ele quer o teu suporte depois. Depois da venda feita, ele quer ver qual a tua postura quando ele tem um problema. Eu sempre falo
que numa negociação ou numa venda existe dois problemas. Geralmente, em média, tem dois problemas. O que o cliente quer? Que você esteja do lado dele para resolver aqueles problemas. Isso aí. E foi o que você fez. Isso aí. E aí com isso, Paulo, acabou que eu comecei a ser um supervisor de vendas lá, e aí eu ajudava o dono ali, dava o suporte, comecei a ensinar os mais novos que iam entrando e estava indo bem. Um belo dia, o dono mais velho faleceu, a empresa ficou para os filhos, aí acabou que o negócio deu uma desequilibrada e aí começou a atrasar a parte salarial. Aí eu comecei a ficar buscar outra preocupado. oportunidade. Aí você foi para onde? Aí já fazia 4 meses que eu não tava sem receber salário. E aí eu fui bater na porta das concessionárias. Aí eu Lá de Poste Caldas? Lá de Poste Caldas. E aí, concessionária de automóveis? Concessionária de automóveis lá em Poste Caldas. E eu fui em todas, deixei meu currículo. Mesma coisa, usou a mesma estratégia. A mesma estratégia. Vou fazer o currículo, vou fazer o currículo porta caprichado, vou de porta em porta e vou entregar para quem tem um fator decisor na mão. Quem que é o decisor na empresa? É o gerente? Eu vou lá nele. E fui. E aí eu visitei todo mundo, me apresentei, sem nem conhecer nenhum, me apresentei e tudo mais. E estando lá em Poços de Caldas, eu deixei o currículo na Viamonte, que é a sua empresa, e tive a felicidade, na época era o William, um abraço pro William, o William era o gerente, o William me deu essa oportunidade. Ele falou para mim assim, ó, você não tem experiência com carro, mas tô vendo que você tem experiência com vendas. O teu currículo não tem como eu te falar nada, porque você tem 7 anos de carteira, você tem 2 empresas no currículo, então o teu currículo é bom. O supermercado e a distribuidora de bebida. Então, eu te dou uma oportunidade, mas tem que ser de venda externa. Bater de porta em porta. Bater de o porta famoso PAP. É isso aí. Eu falei, bom, isso aí é comigo mesmo. Tô acostumado já a ser cara de pau, chegar, conversar, tudo mais. Eu vou vender carro agora? Tá. E aí, para vender o carro, eu vou andar nos carros? Aí, falou, vai. Mas melhorou ainda. Melhorou ainda. E eu vou ganhar para isso ainda? Então eu gostei. Então vamos. E eu comecei. E eu lembro direitinho, Paulo, diante de Deus, o dia que eu entrei na tua empresa, o primeiro passo que eu dei para entrar na empresa, eu encontrei com uma pessoa na porta. Ele pegou na minha mão, ô André, beleza? Ele era vendedor de bebida. Ô André, beleza? Beleza. Ué, o que você está fazendo aqui? Vai comprar um carro? Eu falei, não, estou começando a trabalhar aqui hoje. Falou assim, trabalhar aqui hoje? Você é louco? Eu falei, por quê? Você saiu da empresa que você estava para vir trabalhar aqui de vendedor? De bebida, mexer com carro? Para mexer com carro. Eu saí, cara, lá tava complicado e tal. O pessoal desequilibrou lá, tudo, e eu acho que não é mais para mim aquilo não, e eu quero um novo ramo. Falou, cara, foge daqui. Eu falei, por quê? Falou, cara, é ruim demais, cara. Eu era vendedor externo aqui, você está entrando na minha vaga. Falou assim, aqui, impossível vender carro aqui. Você entra aqui, você vende, você vai lá, visita o cliente, o cara chega na loja e compra com outro. Não dá para fazer isso não. Ou seja, quase sempre a gente encontra alguém para nos tirar do caminho. Uma outra frase importante, Paulo. Você não vai encontrar a pessoa certa na mesa errada. Então pense nisso. Qual mesa você está sentando? Quais são as pessoas que estão nela? Porque às vezes você está sentando em mesa errada de pessoas que só te querem para baixo. Pessoas que não querem teu bem. E aí eu falei, bom, eu tenho que tomar uma decisão agora. Esse cara não vai me desanimar não. E vamos seguir em frente. Eu vou seguir, eu fiz essa escolha. Ele não vai me tirar do meu caminho. Não vai me tirar. E aquilo ali foi assim, parecia que era o inimigo já me atacando, falando assim, deixa eu já desanimar esse cara, ele vai perder esse brilho. E eu comecei. E um dia antes de eu entrar... Galgando, porque eu entrei na empresa. Um dia antes de eu entrar na empresa, eu sofri um tombo jogando bola e eu comecei engessado ainda. E aí eu falei, nossa, já começou tudo dando errado, né? Eu falei, não, mas vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. E comecei. E aí comecei a fazer os cursos e tal, e fiz toda a parte de treinamento da empresa. Vendedor externo virou vendedor interno, o vendedor interno destacou, virou supervisor de loja pequena, depois supervisor de loja média, depois virou gerente. Mas a parte de vendas ali, para talhar um pouco a história, a parte de vendas, quando eu comecei a vender, teve um fato interessante. Eu era vendedor externo, e junto comigo foi contratada uma vendedora interna. E aí o que acontece? Toda vez que ela me via no salão, é a Joyce. Joyce, um beijo pra você. A Joyce virou muito a minha parceira. A Joyce pegou
E ela via eu no salão e falava pro gerente, uai, mas o André não é vendedor externo? Por que ele vai ficar aqui? Porque ela tinha o espírito ali de competitividade, de competição, ela queria vender Tipo mais, assim, e era um ali tirando a fatia dela. Não vamos dividir isso aqui não. E ela era bruta nas vendas. E aí, o que acontece? Eu tinha que esconder do gerente e da Joyce. E aí, eu comecei a vender, venda externa e tal, e consegui vender uns carros ali. E aí, eu percebi que no horário do almoço, o pessoal saía todo mundo para almoçar, diminuía a quantidade de vendedores na loja e faltava gente para atender. Eu falei, bom, nesse horário, por um acaso, eu vou estar aqui. E se pintar uma oportunidade, eu vou vender. Eu já tô lá. Tá. Aí, o que aconteceu? Eu não tinha mesa, porque cada vendedor tinha sua mesa. Aí eles eram bacanas, sabe? Você estava atendendo o cliente, aí via que você estava atendendo a mesa dele e já dava o sinal para você, ó. Aí eu falava, nossa, e agora? Aí eu entrei num cenário onde tinha os vendedores lá, o mais novo de casa, acho que tinha 6 anos de casa. Tinha gente de 14, 17, 18, 12, 10. Nossa, tá louco. Só tinha águia. Pessoal com experiência. Mas eu via que o pessoal já não estava naquele gás. Eu falei, bom, eu vou trabalhar na hora que eles não trabalham. Eu comecei a trabalhar no horário do almoço deles e depois das 6 que a galera ia embora. E como em Poços de Caldas é uma loja, a sua loja em Poços de Caldas fica bem na avenida principal, tinha um fluxo de gente caminhando e tinha um fluxo também de pessoas que saíam do comércio e das indústrias às 18 horas indo para casa e queria ver alguma coisa. Aí chegava lá, quem que estava lá? O André. E eu comecei a trabalhar, fui destacando e tudo mais. E aí, no segundo mês, eu consegui atingir o objetivo, a meta, sem ter mesa, sem ter nada. Era só... Era um fichário, uma caneta e um sonho. Era isso, né, que eu tinha, como diz aquele meme, né? vontade de fazer. Era a vontade de fazer. A única coisa que sobrou era a vontade de fazer. Era. E tá aí, gente. Não interessa como começar. Não interessa. Comece pequeno. Seja rápido. Pega as oportunidades e pensa grande. É isso. É o fichário na mão. É você começar pequeno e você criar essa estratégia, ser rápido e pensar grande, que é o sonho. E aí comecei a vender carro e aí eu comecei a fazer algumas coisas diferentes que o pessoal não fazia. E eu vi que o cliente valorizava. Uma delas era, toda venda minha, eu colocava uma folha no para-brisa do carro, escrito assim, parabéns, senhor Paulo, pela essa conquista. Mexia com o ego do cliente. Isso, parabéns pela essa conquista, um prazer e tal. E punha, vendedor André. Aí os clientes entravam no salão e via, falava assim, nossa, mas só o André que vende aqui. Não, era o André que fazia, os outros não faziam. Então, eu fazia um marketing meu ali e tal e tudo mais. E marketing interno. Marketing interno meu. E aquilo também me fortalecia até dentro da empresa. Os funcionários olhavam e falavam, mas tudo o André que vende, o André que vende. E aí, eu era vendedor com 2 anos lá, eu já estava com a melhor média de vendas do grupo, como vendedor, basicamente sem ter nada mais, não ter nenhum QI superdotado, nada, mas eu tinha mais vontade que os outros. Muito querer. Exatamente, eu tinha mais vontade. Querer do que talento, do que preparação, Sim. do que técnica. O Exato. Querer superou essas falhas e faltas. Sim. Eu acho que o querer supera muitas barreiras. Às vezes você quer tanto uma coisa que você aprende. A gente nota isso, né? Hoje nas entrevistas, nas contratações, na hora que você vai promover um time interno, que as pessoas não têm o querer. Não tem. Isso é uma coisa que o jovem hoje, ele quer primeiro o troféu antes de correr a corrida, né? E isso aí tem estragado muita juventude. E temos que mudar isso. Isso aí nós temos que mudar, gente. Você que está iniciando o mercado de trabalho aí, que a gente chama do jovem, né? Que é o de 17 a 22, e o pré-adulto, né? Que é o de 23 a 26. Tem que mudar isso. Temos que mudar isso. Uhum. Se você quer o troféu, você tem que primeiro estudar, preparar, melhorar, aperfeiçoar, competir, correr, vencer, para depois vir o troféu. E muitos querem o troféu no primeiro estágio. Tem um processo, né? Não tem como você ter o sucesso ali sem sentir um pouco de dor. Você vai sentir um pouco de dor. Eu sempre falo isso também. Eu acho que quem quer sucesso, você tem que passar pelas dores. Se você está fazendo uma coisa que não está te doendo, não está tendo ali um sacrifício, você não está indo em direção do sucesso. Você não está entregando. Tem algo errado.
para que tem algo errado. Eu sempre falo, né, das curvas ali, você faz ali todas as curvas, que é a curva de você buscar seu sucesso, essa é a direção do sucesso, mas cada hora que você passa por essa vertente aqui, ó, você tem que estar sentindo alguma coisa, você tem que estar vendo que eu estou fazendo algo novo, isso está me tirando da zona de conforto, eu tenho dor naquele momento. Se você está tendo aquele momento assim de estar saindo da zona de conforto, você está no caminho certo. Sim. Se você estiver passando por cada etapa sem dor, presta atenção, você está se iludindo, você não está indo em rumo do sucesso. Com certeza, com certeza. Se estiver muito fácil, pode ter certeza que está errado o caminho, né? Porque... E você vê aí, André, que você veio crescendo depois de gerente de loja média, gerente de loja grande, você hoje virou diretor, você se fez um diretor sendo um dos mais jovens dos nossos diretores todos, e eu falo isso para vocês como mérito. E aí está a prova. Não tem parentesco, não tem beleza, não tem idade, não tem tempo de casa, teve simplesmente você criando um cenário para aquilo ali. E que recado que você daria para quem está começando hoje lá atrás? Quem está assim, nossa, eu estou indo iniciar o meu primeiro dia de trabalho na empresa, independente se é varejo, atacado, perfumaria, secos, molhados, não importa. Como que você mostraria, se você quer chegar lá em cima, como que você deve se comportar? Que recado você deixaria? Bom, recado que eu falo para você hoje aí, né? Eu acho que, principalmente, por eu ter visto o sucesso chegar profissional para mim, eu acho que hoje é muito orgulho, né? Tá à frente de uma empresa de 30 anos de mercado, eu com 35 anos de idade, ser diretor de uma empresa, eu acho que isso é um cargo, uma responsabilidade muito grande. E tem um preço que você tem que pagar, mas principalmente quando você levantar da cama, você tem que pensar qual o propósito que te faz levantar da cama, né? O que você está indo buscar? Se você não tiver um propósito na sua vida e você mirar nele e ir até conquistar, porque o normal hoje dos jovens, principalmente dessa nova geração, é a primeira frustração, eles querem mudar os planos deles. Então eles têm uma frustração e eles querem mudar o plano. Então meu plano é ser médico. Aí você vai e reprova no exame de medicina, aí você quer mudar, vou fazer administração mesmo. Então, hoje é normal. Já entrevistei uma pessoa que ela tinha feito a prova para ser advogada, e aí ela, infelizmente, no vestibular ela reprovou, e aí ela passou na de administração, começou a fazer administração. Eu falei, mas o que você quer ser? Eu falei, eu queria ser advogado. Mas por que você desistiu no primeiro não? Eu falei, não sei. Fui pro mais fácil. Entendeu? Exatamente. E todas as vezes que você for por mais fácil, voltando a esse estudo aqui, entendeu? Você está ou parado ou andando para trás. Exatamente. Ou você está parado. Você acha que você está andando para frente, você não está andando para frente. Exatamente. Que bom, que bom. Essa dica foi muito importante para a gente poder refletir. E a última, Paula, a última dica que eu queria falar é o seguinte: pense bem também na empresa onde você está hoje, o que você almeja dela. E se você entrega o seu 100% para a empresa, para você merecer essa promoção. E tenha paciência para o processo acontecer. Porque nesse período onde eu estava dentro da empresa, apareceram várias propostas de trabalho, e não vou negar, muito melhores financeiramente, naquele momento onde a pessoa te oferecia, eu te dou tanto de garantia para você não ter risco, vem para cá que eu te dou esse benefício e tudo mais. E eu fui acreditando no projeto, eu fui acreditando assim, não, eu vou crescer aqui. Mas o que te fez você, diante de uma oferta, porque isso é muito importante para a gente entender isso. Você tem um propósito, você está caminhando aquele propósito. Sim. Aí de repente chega uma oferta que você olha para ela e fala, ela é melhor do que a que eu tenho. E como é que você conseguiu dissipar isso, separar isso e falar assim, não, isso é melhor, mas eu não quero esse melhor agora. Me explica isso pra gente, acho que todo mundo quer saber e aprender e entender como tomar uma decisão diante de uma oferta melhor do que a que você tem. Eu acho que a primeira coisa que você tem que ter no teu coração aí, primeiro, você tem que estar bastante próximo de Deus, pedir a direção para Ele, que Ele vai te dar a direção, a confirmação, né, do que você tem que fazer realmente. Mas em todas essas propostas que eu fui recebendo, eu sempre vi o seguinte, bom, quando eu era vendedor, eu queria ser vendedor e
a empresa, vou falar, a Viamundo, né? A Viamundo me abriu as portas. Vou fazer um pouquinho de merchandising aqui, né? E Mas isso não é o objetivo. Não é o objetivo. A Viamundo me abriu as portas. Aí apareceu uma outra oportunidade, quando eu era vendedor, me chamaram para ser vendedor em uma outra marca, com um salário, assim, tava acima, me dando uma garantia, me dando uns benefícios a mais. Aí eu pensei, bom, essa empresa me deu a oportunidade de eu ser o que eu sou hoje. E por que eu não posso crescer aqui, ao invés de ter que galgar um outro caminho, olhar outra grama e falar, nossa, ela é mais verdinha, nossa, ela é tão melhor, parece que é tão bonita. Não, eu vou construir. Aquele negócio, né? Eu vou ser mais um lá começando. Já aqui não, aqui eu já tenho uma história, né? Quando a pessoa... É o que você comentou no início. Exatamente. E aí eu fui... Então você não é aquele que fala e faz outra coisa. Você realmente fala aquilo que você fez. O que eu fiz. Então você olhou, viu que a grama era mais verde, viu que aquele momento era mais verde, mas será que ela é perene? Será que eu preciso ir para me atingir isso? Porque não atingir isso aqui? Porque eu sempre vejo as pessoas desistindo e falando o seguinte, não, eu vou me desligar da minha empresa porque eu estou indo lá para a empresa. Mas se você for para a sua empresa, para aquela empresa, e fazer a mesma coisa que você faz aqui, você não vai obter um resultado melhor lá. Você vai obter o mesmo resultado. Porque se na empresa A, se você atua de uma forma e você vai para a empresa B atuando da mesma forma, você vai ter o mesmo resultado. Agora, se na empresa A, se você estiver disposto a mudar o seu resultado, a sua forma de trabalho e começar a trabalhar de uma forma especial, muito mais determinada, você também vai ter um resultado melhor na empresa A. Eu sempre dou esse conselho, porque quando as pessoas me procuram, será que eu devo trocar ou não devo trocar? Eu pergunto, como que você vai conduzir lá? É igual aqui? O resultado é igual. Exatamente. E aí, quando eu assumi o cargo de diretoria, eu também recebi outras ofertas, entendeu? Que interessante. Eu recebi outras ofertas. E aí eu ia num ponto. Teve um ponto que eu recebi uma oferta onde eu vi que a empresa estava despreparada para minha saída. E eu optei não mexer por gratidão. Acho que é uma coisa que você tem que ter na tua cabeça, na tua mente, gente, ó, deixa muito claro. Nada aqui é combinado. Tem coisa que eu tô sabendo agora, hein? Tem coisa que eu tô sabendo agora. Então é o seguinte, não teve nada combinado. Tá. Essa é novidade para mim, hein? Então assim, eu recebi a proposta e a empresa estava despreparada para minha saída naquele momento. E eu optei em não mexer, porque eu falei, bom, eu falei pro recrutador, falou, essa proposta sua é muito boa, mas para mim aceitar ela, eu precisaria no mínimo aí de uns 5 meses. Aí ele falou, não tem esse tempo todo. Eu falei, eu não posso fazer isso com a empresa não está preparada para isso. Então, porque eu pensei assim, bom, se eu sair agora, eu vou estar cumprindo a regra, normal. Eu vou pedir minhas contas, eu vou sair, a empresa tem o direito dela, eu tenho o meu. Eu não estou fazendo nada de errado. Não. Porém, eu pensei muito na questão seguinte. Bom, lá atrás, quando eu estava trabalhando numa empresa que eu não estava recebendo salário, eu comecei a trabalhar, foi aqui que me abriu as portas. Aqui também me abriu para chegar nessa posição e ser visto na vitrine. Aqui me colocou na vitrine. Então, se eu estou sendo agora assediado, é porque eu estou na vitrine. Exatamente. Se você não tivesse chegado na vitrine, você não estaria sendo assediado. Se eu não estivesse dirigindo hoje o grupo, que tem a maior expressão aí, eu acho que um dos 3 maiores de Minas Gerais, com certeza, e do sul de Minas o maior, com certeza eu não estaria sendo assediado. E aí eu pensei e optei em ficar. E aí de novo eu recebi outra proposta, na verdade 2, e eu não senti de sair. E eu fiquei. E aí, de novo, Deus vem e coroa a gente, dignifica a gente. E hoje eu tenho muita gratidão pelo Paulo. E nós temos além de ser colaborador dele, hoje eu sou amigo dele, considero ele amigo, considero assim um pai de verdade mesmo, porque acho que as coisas que eu converso com meu pai, eu converso com ele, peço dicas, peço sugestões, acho que nós temos um relacionamento, ele me ouve, falo bastante para ele quando eu vejo que ele não está fazendo aquela coisa que acho que é o correto. Isso é verdade, gente. Vocês sabem que aqui no canal a gente tem uma conversa muito aberta, eu sempre comentei para vocês das minhas vitórias, dos meus fracassos, entendeu? Eu ainda continuo aprendendo em cima de fracasso e trazendo para vocês aqui as nossas melhorias, viu? Isso é verdade. É isso aí.
E melhorou muito, né? Melhorou muito. E assim, o Paulo é um cara que realmente dispensa comentários aí, vocês acompanham o canal aí, sabem da trajetória dele, mas aprendi tudo com ele, é uma faculdade, né? Com certeza, uma MBA aí que você faz trabalhando com ele. Tem que ter paciência, porque para aprender, e a pessoa que está ensinando não é fácil também. Eu lembro quantas vezes eu estava saindo da empresa, te perguntava uma coisa, você tinha viajado, já era 8 horas da noite, eu lembro disso, você estava com a mochila aqui, tudo, você pegava e colocava em cima da mesa, papel e caneta, ia lá e me ensinava, pá, com a maior paciência. Então, assim, hoje eu tento muito ser isso para os meus líderes, né? Ser esse cara seus disponível, liderados. para os meus liderados, eu ser esse cara disponível, esse cara que está disposto sempre a ajudar, porque outra lição que a Bíblia nos deixa, né, que sempre o maior abençoa o menor, né? Então, o Paulo me abençoou com essa posição que eu estou hoje, e eu abençoo os meus líderes ali, então eu tenho que ensinar eles, e eu tenho que cada dia trabalhar eles melhores, para que eles sejam pessoas melhores, para depois serem profissionais melhores e saber conduzir o rebanho deles ali, né? Porque a grande dificuldade hoje é pessoas, né? É gerir pessoas. Vender carro não é difícil. Ser gerente de uma concessionária não é difícil também, não. Mas o difícil é gerir pessoas. São culturas diferentes, são jeitos diferentes, né? São pensamentos muito diferentes. Então, basicamente, quando você tem um time de venda de 5 vendedores, você está casado com 5 esposas, cada uma de uma cabeça. Aí você fala para um, ele entende que aquilo que você está falando é motivacional. Aí você fala para o outro acha que você é um ogro, você está acabando com a vida dele, você está transformando a vida dele e tal. O outro já entende que ele tem que vender mais, o outro já entende que ele vai ser mandado embora, já entra em depressão. Então, assim... Exatamente isso. aí. Cada um enxerga da forma que está preparado a ouvir. Um outro ponto importante é que o nosso coração, né? A gente fala que o nosso coração está cheio. E há 4 meses atrás eu tinha um hábito de assistir jornal. E no jornal eu via só notícias negativas. Não fico falando nada de bom no jornal, né? É notícia negativa e te joga para baixo. Então já começava o dia com uma injeção de carga negativa. E aí eu comecei a trocar isso por oração e pela leitura da palavra. Por ouvir podcasts, por exemplo, da Bíblia, contando a história e tudo mais. E eu vi que aquilo foi enchendo meu coração de coisas boas. De coisas boas. E aquilo que eu ouvia, eu conseguia transmitir e dar essas boas novas para o meu time. E eu via que o meu time também começou a mudar a postura deles. Então a minha tratativa com o meu time mudou, o do meu time comigo mudou, e do meu time com os liderados deles, são os vendedores, né? Porque eu cuido de gerentes, os gerentes de vendedores. Melhorou também. Então, assim, simples por trocar um hábito, trocar um jornal por uma boa leitura, trocar ouvir coisas negativas por coisas positivas. Com quem tu andas, com quem tu falas, o que tu vês é o seu espelho, é o seu reflexo. Amém. E eu termino até que eu tive ontem, né? Eu tive uma pregação ontem que eu participei e ficou muito no meu coração isso, né? Deus não quer pessoas prontas. Deus quer pessoas dispostas. Boa, muito boa. André, que bom. Eu acho que tá tão agradável, a gente podia ficar aqui horas e horas e horas, mas também nosso tempo. É difícil de resumir aí. Exatamente. O nosso público também tem o tempo deles lá também. Quero te agradecer. Quero aproveitar, gente, contou uma bela de uma história. Venha trabalhar conosco. É a voz de uma pessoa que está conosco falando. Manda seu currículo, recrutamento@viamondo.com.br. E temos vários outros cases desse dentro do grupo, tá? Não é só um que deu sorte, não. Temos várias pessoas no grupo. O normal nosso lema é sempre olhar para dentro antes de olhar para fora. Então toda vaga que nós temos... Evoluir para a tua casa. Exatamente. Então nós estamos investindo na nossa categoria de base, que são ali o assistente de vendas, os assistentes comerciais, que são a primeira etapa do nosso funil aí, e para que eles se transformem nos nossos diretores no futuro.
Então, como você. Exatamente. De lavador de lava-jato ali, de lavador de carro, empacotador de supermercado, promotor de vendas, a um diretor bem-sucedido. E quero deixar muito claro a todos vocês meu agradecimento à presença do André. Ele está aqui por mérito dele, pela história dele. E vocês viram aí uma história de desafios e desafios e superações, conquistas e de acreditar no projeto, de firmar no propósito e chegar no resultado. André, muito obrigado. Ô, Paulo, feliz da sua presença. Agradeço. Obrigado. Foi um prazer. E, Paulo, a última frase é o seguinte: pise em todo obstáculo que está diante de você, para cumprir o propósito de Deus. Ou seja, a nossa história está traçada, depende da gente continuar firmando o caminho. Pisa, não declara coisa ruim na tua vida, declara coisa boa. As tuas palavras têm poder. Espero que vocês gostaram desse bate-papo aqui com o André. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Nós temos diversos materiais, nós temos vídeos de impulsionamento, de funil, de vendas, de marketing, de propósito, de contratações, de tudo mais. É um material riquíssimo que é feito com muito carinho. Realmente é dedicação, muita dedicação poder isso acontecer, mas com muito carinho para vocês. Espero que esteja gostando. Deixa seu like, se inscreva, clique no sininho para ser notificado e até o próximo conteúdo. Paulo Bom Tempo, aqui e sempre.